Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de super revisão de exame da OAB. Bom, eu vou falar de direito civil, né? Minha parte é direito civil. Eu sei que é muito complicado porque a gente fala em super revisão. O que significa essa super revisão? É uma aula de 40 minutos de direito civil. Então, a gente sabe que direito civil é a matéria mais ampla que nós temos e a mais extensa, né, que nós temos no direito. São 5 anos de faculdade de direito civil, portanto, resumir em 40 minutos não é fácil, né? Mas, como a gente já tem aquela experiência do que cai no exame de ordem, né, a gente coloca aproximadamente o que mais caíram as questões no exame de ordem, ou seja, as matérias que mais caíram dentro do exame da OAB, que hoje aproximadamente são 6 questões de direito civil, tá? Importantíssima, lógico, a gente não pode zerar nas matérias, isso que é importante é não zerar, tá? Então, se você conseguir fazer metade, pelo menos, né, de 6, 3, 4, super ótimo, super ótimo. Então, pela nossa experiência, o super revisão, a gente consegue, às vezes, acertar metade, né, do que cai na prova de direito civil. Às vezes a gente consegue, né? É claro que não dá para a gente só se ater a essa parte. Esta aula é mais para os alunos que realmente querem fazer uma relembrança, né? Fazer aí um apanhado para tentar lembrar de tudo que estudou, tá? Então vou pegar as partes mais importantes que mais caem no exame de ordem para passar para vocês nesta aula, certo? Vamos então lá, aula de super revisão em Direito Civil para o exame da OAB, exame de ordem. Deixa eu ver aqui, super revisão, certo? Coloquei aqui para vocês, para ficar mais fácil, coloquei aí um slide, né? Para que a gente consiga facilitar, né, a nossa apresentação, porque realmente é muito rápido. Olha só que tem caído bastante também no exame de ordem, a questão da pessoa natural. Então vamos iniciar pela parte geral, né? Então vou falar um pouquinho de parte geral, vou falar um pouquinho de obrigações, vou falar um pouquinho de posse e propriedade, família e sucessões, ou seja, toda a parte da matéria de direito civil eu vou passar, tá? Por quê? Se a gente escolher uma só, muitas vezes acaba dando azar e não cai nada. Aqui é mais fácil eu conseguir atingir, né? Às vezes em cheio, às vezes na borda da questão. Tá? É muito mais fácil, porque eu coloquei o que mais cai, as matérias que mais caem no exame, e aí vou passar um por um, tá? Um por um. Então vou dividir aí em 5 matérias, né? Parte geral, obrigações, posse, propriedade, família e sucessões, certo? Tudo junto aí. Então vamos lá. Da pessoa natural, ou das pessoas naturais, o que bastante cai no exame de ordem, no preparatório do exame de ordem, é quanto à sua capacidade, né? Nós temos lá a capacidade de direito, de fato, plena e limitada. A capacidade de direito é aquela que todos têm. Basta nascer com vida, já colocando a salvo os direitos do nascituro. Toma cuidado que o nascituro já tem direitos assegurados. Ele não tem personalidade civil, mas tem direitos assegurados. Eu costumo dar o exemplo até quando uma mulher está grávida do seu marido, né? E o seu marido morre, ou seja, presume-se que o pai dessa criança é esse marido, ele morreu. Os direitos hereditários eles já estão assegurados para esse nascituro. No entanto, para que esse nascituro receba, tem que nascer com vida, tá? Então, personalidade civil, nascimento com vida, mas já coloca a salvo os direitos do nascituro. Então, capacidade de direito, todos têm, basta nascer com vida, todos têm. Menor de idade, um incapaz maior, todos têm capacidade de direito. Agora, capacidade de fato, nem todos têm. O examinador gosta muito desta palavra chamada capacidade de exercício. Se você ouvir falar em capacidade de exercício, é a mesma coisa que capacidade de fato. Esta nem todos têm, né? Esta daqui, normalmente, quem detém a capacidade de fato são os maiores de 18 anos. Eu falo normalmente porque às vezes o maior de 18 também é incapaz, tá? Mas, normalmente, capacidade de fato, quem é maior de 18 anos, a partir do Código Civil de 2002. Antigamente, antes do Código Civil de 2002, era 21 anos, hoje 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade tem capacidade de exercício, capacidade de fato. O que significa isso, capacidade de fato? Capacidade de praticar atos por si só da vida civil. Praticar todos os atos da vida civil por si só. Tá? Um menor pode praticar? Pode, desde que seja representado. Se for relativamente incapaz, desde que seja assistido. Tá? Agora, de fato, maior de 18, pode praticar por si só. A de direito é aquela de aquisição, de uso e de gozo, hein? A capacidade de direito é aquela de aquisição, uso e gozo, tá?
A de fato é de exercício, de praticar atos por si só. Esse que nem todos têm, tá? Só maior de 18 anos. Portanto, quem tem capacidade plena? Todos nós. Nós temos a capacidade plena, maior de 18, com pleno discernimento. Claro que eu estou falando esse discernimento, mas hoje não se encaixa muito por causa da Lei 3.146, tá? Mas é possível que aquele que não tenha pleno discernimento seja declarado incapaz pelo juiz, pelo magistrado, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, capacidade de fato, a regra é que todos maiores de 18 anos têm a capacidade de fato e de direito juntos, é a chamada capacidade plena. E a limitada, quando somente tem a capacidade de direito. Quem tem a capacidade de direito somente tem a capacidade limitada, certo? Vamos lá para a outra parte. Aqui, ó, quanto à incapacidade, agora aqui que eu quero explicar direitinho, porque teve alterações em 2015, muitas alterações, tá? A incapacidade absoluta agora. A incapacidade é aquela pessoa que não pode agir por si só os atos da vida civil. Portanto, a capacidade absoluta é aquela que a pessoa, para praticar esse ato, tenha validade, deverá ser representado. E o relativamente incapaz deverá ser assistido. E se praticado um ato por si só, por um absolutamente incapaz, o ato é nulo, declara nulo. O efeito ex tunc, retroage tudo, não teve nenhuma validade. Já para o incapaz relativamente, o ato é anulável, o efeito ex nunc, a partir da anulação que é declarada o ato inválido, para trás tem validade, tá? Então o ato é ex nunc, nunc, lembra ex tunc, ex nunc? Ex nunc dá um tapa na nuca, dá um ex nunc, né, que é nunc, lembra de nuca, tapa na nuca para frente, daqui para frente que não tem validade. Tunc, tapa na testa para trás, não teve nenhuma validade. Isso é a diferença de ex tunc e ex nunc, tá? O absoluto é ex tunc com T, tapa na testa para trás, retroage tudo, não teve nenhuma validade. Ex nunc com N, tapa na nuca para frente, portanto, a partir desse momento é que não tem validade, para trás teve, tá? Esse é o relativamente incapaz. Agora, quem são essas pessoas? O absolutamente incapaz, atualmente, através da Lei 3.146 de 2015, o absolutamente incapaz está no artigo 3º e houve muita modificação. Nós tínhamos muitas pessoas lá, muitas não, né? 3, e aí tiraram essas 3 pessoas. Agora nós temos apenas uma pessoa que é absolutamente incapaz e é em razão da idade, tá? Em razão da idade. Olha aqui. Artigo 3º, aqui ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Menores de 16 anos. E a minha figura ficou ali na frente, não teve jeito, tá? Mas aqui, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, menor de 16 anos, incapaz absolutamente. Praticou o ato é nulo, não teve nenhuma validade. O efeito ex tunc, retroage tudo, não teve nenhuma validade. Isto é, portanto, quem são os absolutamente incapazes? Apenas os menores de 16 anos, certo? Olha quantas foram revogadas pela Lei 3.146 de 2015, o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, tá? Mas não vou comentar em tempo porque não vai valer a pena, que é uma super revisão e a gente vai perder tempo aqui, tá? Vamos lá para outra. Quem são os relativamente incapazes? Artigo 4º, aos relativamente incapazes, ó, ficou aqui a minha imagem aqui em cima, mas eu vou ler para vocês, tá? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, tá? Ali é onde a minha figura está tapando, né? Ou a maneira de os exercer, tá? Ou a maneira de os exercer. Redação dada pela Lei 3.146 de 2015. Por quê? Porque também teve muita modificação. Alguns que estavam absolutamente incapazes no Código Civil de 2002 mesmo, foi alterado pela Lei 3.146 de 2015 e foi transferido para o relativamente incapaz. Esse permaneceu, o inciso 1, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ou seja, relativamente incapaz em razão da idade, entre 16 e 18 anos, chamados menores púberes, grava esse nome, menores púberes, o examinador gosta muito desse nome, menores púberes entre 16 e 18 anos, menores impúberes, menores de 16 anos, absolutamente incapazes. Às vezes ele não coloca a idade, coloca o nome. Menor impúbere é o menor de 16, absolutamente incapaz. Menor púbere, entre 16 e 18 anos, relativamente incapaz, tá?
Mais um. 2. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido, revogado. Esta foi revogada. Olha, foi revogado a questão do deficiente mental, tá? Porque a Lei 3.146 de 2015 é o Estatuto do Deficiente, portanto, houve esta alteração, tá? Como que ficou? Olha ali o inciso 2, como que ficou agora. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos somente, não tem mais deficiência mental que tenha discernimento reduzido, esse tirou, tá? Não tem mais. Tudo que menciona sobre discernimento, como eu mencionei para vocês agora há pouco, não é mais relativamente nem absolutamente incapaz, tá? Pode ser declarado, sim, pelo magistrado, pelo juiz, precisa ser proposta uma ação, tá? Fora isso, não é considerado mais em razão desta legislação. Em razão de que deveria ser, como dizer, incluídos, devem ser incluídos essas pessoas na sociedade. Lei da inclusão também é denominada essa legislação. Tá? Então ficaram somente lá, ó, 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ou seja, quem são os ébrios habituais? Costumo brincar e falar o seguinte: ébrio habitual é o pudim de pinga, é o manguaceiro, o cachaceiro, aquele que entra no bar para beber 2 dedos só. Se não tivesse dedinho, vai até o chão. Tá? Então é o alcoólatra. Tecnicamente, são chamados de dipsômanos. Grave esse nome, dipsômanos, tá? Se o examinador perguntar como dipsômanos, é o ébrio habitual, é o alcoólatra, tá? É o alcoólatra. O outro é os viciados em tóxicos. Os viciados em tóxicos são os drogados, a gente costuma chamar de os noia, né? Os 13, então, ou seja, os viciados em drogas. Portanto, este considerado também relativamente incapaz. Claro que aquele que você vê beber no bar todo dia, né? E às vezes sai meio cambaleando, né? E aquele que você vê fumando lá uma droga, usando, né? Também a droga, ele não é considerado relativamente incapaz e pronto, tá? Ele deverá ser proposta uma ação de curatela, de interdição e feito aí uma perícia para ser considerado relativamente incapaz, certo? Mas no exame de ordem não vão perguntar tudo isso, fica tranquilo, ó. É muito mais objetivo o exame de ordem. Toma cuidado, porque o advogado, não o advogado também, mas o estudante de direito, bacharel em direito, ele fica pensando em muitas coisas, né? Mas e se acontecer? E se ferrou, né? Porque se você ficar pensando assim, você não consegue acertar a questão. Porque a questão na primeira fase, ela é objetiva. Então, atente-se aos nomes aqui. Ébrio habitual ou viciado em tóxico, relativamente incapaz. Ele não vai perguntar se houve uma ação judicial ou não houve ação judicial para ser claro. Você entendeu? Tem que tomar cuidado com isto. Essas são as dicas importantíssimas para vocês aí fazer um exame de ordem, tá? Que mais que nós temos aqui? 3. O 3 também foi revogado. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 3 foi revogado pela Lei 3.146 e ela ficou desta forma agora, o 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, tá? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Essa daqui é uma pessoa que é relativamente incapaz. Veja que este termo estava no absolutamente incapaz no Código Civil de 2002, antes dessa legislação. Essa legislação fez nova redação inserindo no relativamente incapaz, tá? Ou seja, aquele que está por causa transitória ou permanente não pode exprimir sua vontade. Ele não consegue exprimir sua vontade, seja permanente ou provisória. Ele é considerado relativamente incapaz e não mais absolutamente incapaz. Cuidado, tá? Claro, tem uma polêmica em cima disso, mas para vocês eu não vou ficar aqui falando, porque não importa, como eu falei, é objetivo. Grava que esse é relativamente incapaz e não é mais absolutamente incapaz, certo? Mais um. 4. Os pródigos, esse manteve. Os pródigos são aqueles que gastam mais do que podem, não têm discernimento quanto ao dinheiro. Bom, cuidado, não é aqueles que gastam mais do que podem, porque se fosse aqueles que gastam mais do que podem, 90% da população seria considerada pródiga, tá? Não, na verdade, são aquelas pessoas que gastam compulsivamente, né?
porque não em razão da economia, né? Porque às vezes a pessoa, o salário está defasando e ela está gastando porque realmente é necessidade, tá? Então a questão do pródigo é realmente uma doença, por isso que é considerado relativamente incapaz e tem que ser proposta uma ação de interdição. É aquela pessoa que gasta compulsivamente, sem necessidade, acaba com todo o dinheiro, sem necessidade, tá? Não estou dizendo aquela pessoa que começa a fazer dívida porque precisa manter sua família, precisa manter a si próprio, né, para as suas próprias necessidades, não é isso. Tá? Então, os pródigos não seriam aqueles que gastam mais do que podem, não. São aqueles que gastam de forma compulsiva, sem necessidade e sem qualquer tipo de consciência, né? De consciência. Lembra aqueles que são viciados em bingo, em jogos, né? De azar principalmente, tá? E o parágrafo único e último agora aqui, a capacidade dos índios será regulada por legislação especial, que foi dada a nova redação para a seguinte redação: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Ou seja, tirou os índios, né, tirou a palavra índios e colocou indígenas, tá? Um pouca alteração, mas aqui é importante porque os índios têm a diferença na questão da capacidade. Índio maior de 21 anos alfabetizado, plenamente capaz. Aí muda um pouco porque você tem que seguir o Estatuto do Índio, Lei da FUNAI e assim por diante, tá? Então, índio maior de 21 anos, alfabetizado, plenamente capaz, tá? Bom, vamos lá prosseguir, vamos lá para obrigações já, senão a gente já não consegue terminar, que é muito rápido essa super revisão. Olha aqui, ó. Vamos para essa parte das obrigações, porque senão a gente não consegue terminar. Das obrigações, da modalidade das obrigações, nós temos a obrigação de dar e a obrigação de fazer e não fazer, tá? A obrigação de dar, já o próprio nome está dizendo, né? É a mesma coisa que entregar. Dar e entregar é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Obrigação de dar e entregar é a mesma coisa. Dentro da obrigação de dar, nós temos a obrigação de dar coisa certa e coisa incerta. Coisa certa e coisa incerta. Na obrigação de dar coisa certa, é um bem que é determinado, detalhado, especificado. Essa é a obrigação de dar coisa certa, tá? Certa, detalhada, determinada, tá? E a outra situação importante da obrigação da coisa certa, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu emprestei, por exemplo, um Fusca laranja 66, aquele que era da Telesp antigamente, vocês nem se lembram, né? Fusca 66, que era laranja e era da Telesp antigamente, né? Era um Fusca laranja que existia. Então, um Fusca laranja 66, que era da Telesp antigamente, eu emprestei para fulano, para me entregar em tal dia. E ele, no dia avançado para me entregar, né? Ele, a 300 km por hora, difícil com Fusca 66, mas 300 km por hora, acabou sofrendo um acidente e pegou fogo, o Fusca acabou com o Fusca todo. E agora? Ele é obrigado a me indenizar? Sim, se ele foi o culpado, né? Ele é obrigado a me indenizar. Mas existe exceção? Existe, se for caso fortuito ou força maior, né? Aí ele se desobriga da responsabilidade civil, caso fortuito for mais. Esse não, ele estava 300 km por hora com o Fusca 66, realmente ele foi culpado, portanto ele tem que me indenizar, mas o Fusca não tem mais, tem que me indenizar de acordo com o que era do valor daquele Fusca. Veja que não é só aquele valor, né, que às vezes que não vale nada, mas um valor sentimental, tem que ser avaliado tudo isso, tá? Toda essa situação que seria importante, porque ele não pode me entregar mais. Ele teria que entregar aquele. Portanto, se ele não consegue entregar mais, tem que indenizar. Tem, inclusive, danos morais, tá? É possível aqui. Então, perda ou deterioração da coisa, sim, tem que indenizar, né? Se deteriorar a coisa ou perder. Agora, na obrigação de dar coisa incerta, né? Aqui, ó, obrigação de dar coisa certa e incerta, coloquei, né? Obrigação de dar coisa incerta agora, tá? Na obrigação de dar coisa incerta, neste caso, na obrigação de dar coisa incerta, não é tão incerto assim, tá? Porque pelo menos você indica o gênero e a quantidade. Na obrigação de dar coisa incerta, pelo menos você indica o gênero e a quantidade. Por exemplo, A emprestou 3 cavalos para B.
né? E no dia avançado, o B foi entregar os 3 cavalinhos para ele, né? Então, 3 cavalos. Não falou se era manga larga, puro sangue, né? Ou pangaré. Não falou nada. 3 cavalos. Isto é, gênero. E quantidade, 3. Tá? Essa é uma obrigação da coisa incerta. Então, ficou o avançado que o B entregaria em tal data para A os 3 cavalos. E nesse dia avançado, o B foi entregar para A esses 3 cavalos, ele lá com seus cavalinhos, pocotó, 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 e surgiu um temporal, né, que começou a dar vários relâmpagos e caiu na cabeça dos 3 cavalinhos. Não, é outro som, cavalo é outro som. Mas morreram os 3 cavalinhos, morreram os cavalinhos. E agora? Né? Tem que o B indenizará? Tem ou não? Bom, primeiro que pode ser caso fortuito ou força maior, né? E agora? Deve indenizar ou não? Deve. Cabe caso fortuito ou força maior? Não, não cabe. Não cabe. Veja que na obrigação de dar coisa certa, cabe caso fortuito ou força maior, que daí ele não deve indenizar. Agora, se não foi caso fortuito ou força maior, pegou fogo, o carro porque ele estava a 300 km por hora, na obrigação de dar coisa certa, ele tem que indenizar. Certo? Agora, se for caso fortuito ou força maior, cai um raio no Fusca, na obrigação da coisa certa. Cai um raio no Fusca. Se cai um raio no Fusca e pegou fogo, é excludente de responsabilidade civil. Agora aqui, na obrigação de dar coisa incerta, 3 cavalos, não falou se era manga larga, puro sangue, nada disso. Tá? E caiu um raio na cabeça dos 3 cavalos e morreram. Foi o quê? Foi um caso fortuito ou força maior. Portanto, é obrigado a indenizar? Não tem excludente de responsabilidade civil. Na obrigação de dar coisa incerta, não tem excludente de responsabilidade civil. Olha só, esse já caiu no exame, hein? Tá? E eu lembro que eu sempre falava, brincava com esses cavalinhos, né? E caiu, mas caiu como touro. Mas foi bem parecido, caiu como touro, né? Então, assim, preste atenção, né, nas diferenças da coisa incerta e certa, nas consequências. Então, aqui, na obrigação de dar coisa incerta, não há excludente de responsabilidade civil. Tá? Por quê? É gênero e quantidade. Morreram aqueles 3 cavalos. O B agora vai ter que ter outros 3 cavalos e entregar os 3 cavalos para o A. Tá? Então, aqui não há excludente de responsabilidade civil. Tem que indenizar? Tem. Tem que indenizar de qualquer forma, seja culpado ou não seja culpado, seja caso fortuito ou força maior. De qualquer jeito vai ter que entregar os 3 cavalos, porque não fala se é por sangue, manga larga ou pangaré, nada. Tem que entregar 3 cavalos, certo? Essa é a obrigação da coisa incerta, hein? Incerta. A obrigação de fazer é aquela de prestação, né? De serviço. Obrigação de fazer é aquela de prestação de serviço. Na obrigação de fazer, nós temos a obrigação de fazer pessoal e a impessoal. Né? Então, a obrigação de fazer é de praticar atos. Não é objeto, é praticar atos. Como eu disse, prestação de serviço. Tá? Então, nós temos a pessoal e a impessoal. O próprio nome já está dizendo, né? A obrigação de fazer pessoal é aquela que deve ser feito pessoalmente. É ato personalíssimo. Aquele que foi contratado para fazer é ele que tem que fazer. Tá? Diferente muitas vezes quando você contrata um escritório de advocacia que tem vários advogados na procuração. Esse não é ato personalíssimo. Agora, um criminalista, normalmente, ele é um ato personalíssimo, ele quer contratar aquele criminalista, aquele advogado. Né? Então, ele que tem que praticar. O que mais que nós temos que é personalíssimo? Cantores, atores. Eu contratei, né, o Mick Jagger para cantar no meu aniversário. Não contratei o cover dele, aí parece um cover. Não pode. É a própria pessoa. Tá? Seja ele artista, ator, cantor, normalmente é personalíssimo, né? Portanto, passa a ser uma obrigação infungível, que é insubstituível, já caiu no exame de ordem como infungível, tá? Com a obrigação de fazer pessoal, com obrigação infungível. Tome cuidado, insubstituível. E a obrigação de fazer impessoal é aquela que a obrigação ela é fungível, não importa quem pratica o ato, importa que ele foi concluído, que ele foi feito, tá? Por exemplo, eu contratei um escritório de limpeza para limpar o meu escritório. Um dia a empresa manda A, um dia manda B, um dia manda C. Importa para mim? Não importa. Importa que esteja limpo. Isto é uma obrigação de fazer impessoal. Portanto, ele passa a ser uma obrigação fungível, ou seja, substituível, que já caiu com esses nomes, entendeu? No exame de ordem. Então, cuidado
com isso também. Bom, na obrigação de não fazer, a obrigação de não fazer é de não praticar atos. Aqui, quando que ocorre a mora? Quando que o devedor entra em mora? Ou incorre em mora, né? Quando ele faz. Se a obrigação aqui é não fazer, quando ele pratica, quando ele faz, aí ele entra em mora. Tá? Por exemplo, um contrato de locação para fins residenciais. Se é para fins residenciais, o locatário não pode estabelecer no comércio. Se ele estabelecer um comércio, cometeu uma obrigação de não fazer, portanto, ele vai sofrer, vai estar em mora e vai sofrer penalização. Tá? Então, ele fez um contrato de locação para fins residenciais. Significa que ele não pode, né, estabelecer um comércio ali. Um exemplo, então, a obrigação de não fazer. Vamos lá para outra parte, né, que é meio corrido, né, meio corrido, vamos lá. Ações possessórias, essa é outra parte que cai bastante das ações possessórias, na posse, né? Matéria da posse, normalmente cai as ações possessórias, e eu achei legal e interessante colocar essa parte aqui. As diferenças. O que são ações possessórias? São os meios de defesa da posse. Ações possessórias, meios de defesa da posse. Ação de reintegração na posse. Eu sei que nós temos 3 espécies: ação de reintegração na posse, manutenção na posse e interdito proibitório. As 3 ações possessórias, tá? Aquelas outras de obra nova, não, aquilo lá não é ações possessórias, tá? Não são ações possessórias. Aquelas são algumas são ações de direito de vizinhança, inclusive, tá? Ações possessórias, meios de defesa da posse. Somente esses 3. Reintegração na posse, manutenção na posse, interdito proibitório. Mas quais são as diferenças? Que quando cai no exame de ordem, caem as diferenças. Na reintegração na posse, quando ocorre o esbulho. E o que significa esbulho? Esbulho é perder a posse. Perdeu, né? Perdeu. Tem gente que ainda fala assim, fui esbulhada. Nem sabe o que é. Se soubesse, não teria falado isso, né? Outros pior, falam, fui esbugalhada. É pior ainda, tá? Então, reintegração na posse, quando ocorrer o esbulho. O esbulho é a perda da posse. Ouviu falar na palavra esbulho, é a perda da posse, portanto, recai aí a reintegração na posse, cabe reintegração na posse. Perdeu. Veja que não é perda parcial e perda total. Perdeu, seja em parte ou total, é reintegração na posse, é esbulho possessório, tá? Manutenção na posse. Quando ocorrer a turbação. O que é turbação? Tentativa de esbulho. Está tentando, veja que não é em parte que ele esbulhou. Tentando esbulhar. Ele invade e volta. Invade e volta. Uma vez que é assim no exame de ordem. Fazendeiro A e fazendeiro B. Quando o fazendeiro A saía de sua fazenda, B avançava a sua cerca. B voltava, retraía. B saía, avançava. B voltava, retraía. B saía, avançava. B voltava, retraía. E assim por diante. A voltava, B retraía. E quando A saía, B avançava novamente. A voltava, B retraía. Era sempre assim. Vai e volta, vai e volta. Isto é turbação, não é esbulho. O esbulho é quando o A sai, o B avança a cerca e o A volta e ele não retrai. Ele mantém ali. Isto é um esbulho parcial e é reintegração. Agora, vai e volta, é manutenção na posse, é chamada de turbação. O que é turbação? Tentativa de esbulho. Muitos costumam, para vocês gravarem e não esquecerem mais, né, os alunos. Turbação significa perturbação. Turbação, perturbação. Está perturbando, está enchendo a paciência. Então, turbação, perturbação. Tá? Facinho aí. Cabe manutenção na posse. Muita gente erra aí, tá? Muita gente erra aí. Porque se vai e volta, manutenção não é reintegração. Se vai e fica, aí é reintegração. Interdito proibitório. Interdito proibitório ocorre quando ocorrer, todo mundo diz assim, quando ocorrer a tentativa. Não, a tentativa é a manutenção. Quando ocorrer a ameaça. Interdito proibitório quando ocorrer a ameaça ao esbulho ou à turbação. Se ocorrer uma ameaça ao esbulho ou à turbação, interdito proibitório. Por exemplo, as pessoas que ficam ameaçando a invadir o seu terreno, a invadir a sua fazenda. Cabe uma ação de interdito proibitório para estancar esta ameaça, tá? Então, quando cabe interdito proibitório, diferente interdito possessório, hein? Interditos possessórios é a mesma coisa que ações possessórias, os meios de defesa da posse, mesma coisa. Interdito proibitório é uma espécie de interditos possessórios, tá? Portanto, interdito proibitório cabe quando houver ameaça ao esbulho ou à turbação, tá?
Cabe liminar em todas essas ações? Cabe liminar. Quando? Quando o esbulho, a turbação, a ameaça for a menos de ano e dia. Se for a menos de ano e dia, cabe liminar, ou seja, imediatamente será restituída a sua posse ou tirada a sua turbação ou tirada a sua ameaça, certo? Bom, vamos lá para a próxima, que a gente não perde tempo. É uma super revisão, super revisão. Vai fazer muito bem para vocês, hein? Faz muito bem, vocês vão ver que vai acabar fazer com que a sua mente comece a relembrar tudo o que você estudou, tá? Isso é bem bacana essa revisão, eu sempre gosto, porque normalmente a gente consegue acertar às vezes 3 questões, é legal, bem bacana. Vamos lá. Da propriedade, nós temos aqui o que eu entendo que é mais importante, é a aquisição da propriedade imóvel. Formas de aquisição da propriedade imóvel, nós temos ali, ó, pelo registro, pela cessão, pelo direito hereditário, pelo uso capião, pela desapropriação judicial ou indireta, tá? Essas 5 situações, pelo registro, como é um bem imóvel, então ele é formal. Sempre a forma de aquisição ela tem que ser formal, é registrada, porque a posse ela é informal, a posse ela pode ser passada para outro por um contrato particular ou às vezes até verbal, mas a propriedade ela é através do registro imobiliário. Tem imobiliário, tem cartório de registro de imóveis que coloca até assim na margem da certidão, né? Quem não registra não é dono, realmente. Eu só tenho escritura pública de compra e venda. Eu provo que eu sou comprador perante o vendedor, mas eu não provo contra terceiro. Se eu registrar no registro de imóveis, eu provo que eu sou dono, proprietário perante terceiros. Fez efeito erga omnes. Então, pelo registro imobiliário. Pela acessão, aí nós temos algumas espécies. Pela acessão o que é a acessão? Acréscimo da propriedade imóvel, acréscimo da propriedade imóvel, tá? Aí seria pela acessão. 2 espécies, a acessão natural e a acessão artificial. A acessão natural, formação de ilhas, aluvião, avulsão e álveo abandonado. São essas 4, tá? E artificial é aquela que tem intervenção do homem. Portanto, são as construções e as plantações. Construções e plantações. Não dá para explicar cada uma delas, porque é uma super revisão aqui para vocês lembrarem dessas palavras, tá? Lógico, num curso completo, aí vocês vão ter toda essa parte dessa matéria, mas é mais para reativar a sua memória para fazer o exame. Ou seja, essa aqui é para a semana do exame, né? A semana do exame, ou até um dia anterior para reativar, né? Então vamos lá. É claro que você não vai falar assim, eu vou fazer esse curso, eu não fiz nenhum, só vou fazer a revisão. Não dá, né? Aí é muito complicado, muito difícil conseguir a aprovação. Mas isso reativa, se você estudou, isso vai reativar, é muito bom, muito bom. Então, pelo direito hereditário, né, que aí ocorre com a sucessão, morreu o autor da herança, vai para os seus filhos, por exemplo, né, vai para a ordem de vocação hereditária. E o outro é pelo uso capião, que também não dá para falar item por item, mas pelo uso capião seria, tem uso capião de bens móveis também, mas aqui é dos bens imóveis, tá? Uso capião, nós temos algumas espécies de uso capião, né? Nós temos o uso capião extraordinário, que são 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, né? E esse caso não precisa ter título nem boa-fé, né? Ela pode ser injusta no uso capião extraordinário. E aí nós temos o uso capião ordinário, este que depende de título e boa-fé, tá? Mas ele são 10 anos, aí cai para 10 anos e pode cair para 5 anos, né? Se o possuidor estabelecer sua moradia no imóvel, tá? Então cai para 5 anos, o ordinário pode cair para 5 anos. Nós temos o 10 anos e os 5 anos para o ordinário, tá? E o outro que nós temos é o especial. O especial nós temos o urbano e o rural. Lembra? O urbano, para imóvel até 250 metros quadrados, um dos requisitos, hein? Tem mais. Mas a gente aqui é mais rápido aqui, ó. Imóvel até 250 metros quadrados, que sirva para moradia, e o prazo é de 5 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, e esse também pode ser
uma posse injusta, sem título, tá? Não tem problema aqui. Mas não pode ter outro imóvel, hein? Não pode ter outro imóvel, tá? E o rural, uso capião especial rural, também são 5 anos de imóvel até 50 hectares, porque é rural, 50 hectares, tá? Que sirva também para a moradia ou para o labor daquela pessoa que esteja lá plantando, né? Fazendo alguma coisa naquelas terras, certo? Aí nós temos o outro uso capião que é novo, que é o uso capião familiar, né, que está no artigo 1240-A do Código Civil, portanto é imóvel até 250 metros quadrados, mas tem como requisito o abandono de lar de um dos cônjuges, abandono de lar de um dos cônjuges ou do ex-companheiro, né, por 2 anos. Então, abandonar o lar por mais 2 anos, aquele que ficou no imóvel tem direito ao uso capião da outra parte, dos outros 50%, tá? Então, tem que ser de imóvel até 250 metros quadrados, que sirva para moradia, e o imóvel tem que ser dividido, ser dos dois. E outro requisito, abandono de lar por 2 anos por parte de alguém, certo? Está no artigo 1240-A do Código Civil. Então, você viu, tem 4 espécies de uso capião, né? E dentro do especial nós temos aí 3, né? Na verdade, o rural, o urbano e o familiar, tá? Bom, outro, desapropriação judicial ou indireta, também está, esse aqui está no artigo 1228, ele se confunde um pouco com o uso capião urbano coletivo, ficou faltando mais um do uso capião, uso capião urbano coletivo, que é imóvel acima de 250 metros quadrados, né? E que tem que ter várias pessoas, né? Várias pessoas, de imóvel até 250 metros quadrados, e que seja esse uso capião chamado uso capião, que eu falei agora, que acaba confundindo com desapropriação judicial ou indireta, né? Que é aquele uso capião... meu Deus, como que eu ia dizer aqui? Uso capião do artigo 1200... da lei do Estatuto da Terra, né? Que está lá no artigo 10, salvo engano, tá? Urbano coletivo. Uso capião urbano coletivo. Acabei de falar agora, acabei de esquecer também. Então, o uso capião urbano coletivo é bem parecido com desapropriação judicial ou indireta, tá? Confunde, que parece que tem os mesmos requisitos, mas é diferente. Então, o uso capião urbano coletivo está na Lei 10.252, né? E a desapropriação judicial ou indireta, ela está no artigo 1228 do Código Civil. Ele não é uso capião. Por quê? Porque na desapropriação judicial indireta existe uma indenização. E menciona, me parece que o Estado que vai indenizar. No uso capião não existe indenização. Você adquire a propriedade independentemente de indenização, tá? O proprietário perde, né? Por que perdeu? Porque perdeu por abandono, né? De um certo tempo que a lei determina. Desapropriação judicial, não. Desapropriação judicial existe uma indenização, tá? Então o proprietário recebe uma indenização. Essa é a diferença. É que eu estou fazendo um pouco mais rápido aqui, porque é uma super revisão, é só para mostrar realmente as diferenças básicas para vocês na hora de prestar o exame da OAB, certo? Vamos lá. Outro. Vamos lá, agora parentesco também, importantíssima aí essa parte do parentesco, que costuma cair bastante parentesco no exame de ordem. Divide-se em graus, linhas e espécies. Graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Dependendo da linha, os graus são infinitos. Dependendo da linha, só vai até o quarto grau. Por exemplo, linhas reta, que são os descendentes e os ascendentes. Tá? Por exemplo, linha reta descendente, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, e assim por diante. Linha reta ascendente, pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai. Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai. Ela é infinita, a linha reta, jamais se extingue. Veja que eu não falei tataravô e tataraneto, hein? Não existe, tá? É bisavô, trisavô, tetravô e assim por diante. Não existe tataravô. Se existisse tataravô, depois do tataravô seria o quê? Tataravô. E o outro seria tataravô. Não é, tá? Tá errado. Então, é infinito, jamais se extingue em linha reta. A linha colateral, não. São parentes que provêm de um tronco ancestral comum. O que seria o tronco ancestral comum? Mesmo pai, mesma mãe, mesmos avós. Por exemplo, irmãos, mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe.
tios e sobrinhos, mesmos avós, primos, mesmos avós, tá? Esse só vai até o 4º grau colateral que o legislador colocou, que está no artigo 1592 do Código Civil. Só vai até o 4º grau, não tem mais que 4º grau. Antigamente até o 6º grau, hoje só vai até o 4º grau, tá? Então, para vocês gravarem, não vou desenhar tudo aqui que não dá tempo, mas para vocês gravarem, não existe 1º grau colateral, não existe, é a partir do 2º. Quem é o 2º grau colateral? Irmãos. 3º grau colateral, tios e sobrinhos. 4º grau colateral, primos, tios, avós e sobrinhos netos. 4º grau colateral, primos, tios, avós e sobrinhos netos. 4º grau colateral, só vai até aí o parentesco, tá? Espécie de parentesco, nós temos o natural, que o próprio nome está dizendo, decorre de laços consanguíneos, provém dos mesmos laços de sangue, que dentro do natural nós temos o parentesco duplo e o simples. Parentesco duplo são os irmãos germanos, não são germânicos, são germanos, né? São os filhos dos mesmos pais, parentesco duplo, e os irmãos unilaterais, que nós temos por parte de pai e parte de mãe. Unilaterais consanguíneos e unilaterais uterinos. Os consanguíneos por parte de pai. Os uterinos, já está dizendo o próprio nome, irmãos por parte de mãe, tá? Caiu uma vez no parentesco duplo, 2 irmãos que casam-se com 2 irmãs. 2 irmãos que casam-se com 2 irmãs. Esses 2 casais tendo filhos, esses filhos entre eles vão ser o quê? A maioria respondeu primos. Não, era mais completa a resposta, né? Duplamente primos, porque são primos por parte de pai e por parte de mãe ao mesmo tempo, né? Normalmente o seu primo ele é unilateral, ou ele é por parte do pai ou é por parte da mãe. Agora, 2 irmãos que casam com 2 irmãs, e esses 2 casais têm filhos, esses filhos entre eles são duplamente primos, tá? Foi isso que caiu dizendo. Outro parentesco é o parentesco civil. O parentesco civil é aquele que a lei civil autoriza o parentesco. Primeiro, a adoção. Adotante e adotado são pais e filhos legítimos, porém não naturais. Filiação socioafetiva. Filiação socioafetiva está na moda hoje, né? Pai socioafetivo é aquele que cria, não foi aquele que forneceu material genético, mas ele criou durante certo tempo e tratou como filho, e o filho tratou como pai, tá? Seria uma filiação socioafetiva. E o outro que nós temos é a indecorrência da inseminação artificial heteróloga. Essa também já caiu no exame de ordem há muito tempo. Artigo 1597, inciso 5, 1597, inciso 5, presunção legal da paternidade, né? O que significa inseminação artificial heteróloga? É aquela que o marido quer ter filhos com sua esposa, mas ele não pode, ele é estéril, mas aí ele quer ter filhos, então ele autoriza, a lei permite, ele autoriza de forma expressa a sua esposa colher um sêmen e um terceiro, introduzir no ventre de sua esposa via artificial. Artificial, hein? Não vai autorizar natural, que você vai ver que é bom depois. Ela vai falar assim, não deu certo com esse, quero outro. É artificial, tá? Portanto, se ele autorizou, né, a inseminação artificial de um sêmen que não é dele, que ele não pode ter filhos, nascendo o filho, esta mãe é legítima e natural. Mas o pai é legítimo porque ele autorizou, mas não é natural, é um pai civil, tá? Pai civil. E o parentesco por afinidade, esse é o mais conhecido de todos, né? É aquele que decorre de um casamento ou de uma união estável, atualmente, até união estável e união afetiva. Quem são eles? Sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasta, cunhados, tá? Lembrando, né? Que sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasta são parentes em linha reta. Portanto, jamais se extingue. Esta é uma notícia, é parente para sempre. Sogro e sogra é parente para sempre. Não existe ex-sogra, não existe ex-sogro. Existe jaz-sogra, jaz-sogro, mas jamais existe ex-sogra e ex-sogro. É para sempre e é cumulativo. Casou uma vez uma sogra, 2 vezes 2 sogras, 3 vezes 3 sogras e assim por diante. Tá? Mas tem uma boa notícia que está no artigo 1521, inciso 2. Não podem casar os afins em linha reta. Não podem casar os afins em linha reta, ou seja, jamais você poderá casar com seu sogro ou com sua sogra, jamais poderá, tá? Se casar, o casamento é nulo, por isso que o legislador ele sempre protege o absolutamente incapaz, né? Eu quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra, com o meu sogro, é um absolutamente incapaz, portanto é nulo, é nulo, tá? Não tem validade o casamento, certo? Agora, entre os cunhados é possível, ex-cunhado e ex-cunhada, é correto falar. Divorciou do seu marido, divorciou da sua mulher, morreu o marido, morreu a mulher,
você tem ex-cunhado e ex-cunhada, é correto falar, tanto é verdade que você pode casar com seu ex-cunhado, você pode casar com sua ex-cunhada, tá? Eu falo que não é uma ideia, porque se você casar com ex-cunhado ou ex-cunhada, você aproveita o mesmo sogro, a mesma sogra, e assim por diante, tá? Aproveita a mesma sogra. Bom, esta é a afinidade. Vamos lá para a outra parte do direito de família, que é essa parte importantíssima. Impedimentos matrimoniais, costuma cair bastante também impedimentos matrimoniais, que está no artigo 1521, acabei de falar um exemplo agora do afinidade, né? Vou dar um resumão para vocês, né, para ficar mais fácil. Todos os parentes em linha reta não podem casar, todos em linha reta não podem casar porque é infinito. Seja ele consanguíneo, pai com filha, não pode casar. Seja ele civil, adotante com adotado pode casar. Seja ele afinidade, sogro e sogra, genro e nora não pode casar, tá? Então todos em linha reta não podem casar. O que mais? Os parentes, inclusive até o terceiro grau, está dizendo que tio e sobrinha não podem casar, mas tomem cuidado, tem um decreto 3.200/41, decreto-lei 3.200/41, 1941, é antigo, hein? Diz o seguinte, podem casar terceiro grau colateral desde que faça o exame pré-nupcial, e não foi revogado pelo Código Civil de 2002, tá? Não foi, tá? Portanto, em pleno vigor, porque o decreto-lei 3.200/41 é uma lei específica, portanto, prevalece sobre a geral, que é o Código Civil de 2002, tá? Porque houve assim, o Código Civil de 2002 ele copiou de 16, né? Mas como o decreto era de 41, revogou de 16. Veio 2002, então ocorreria uma represcrinação. 2002 revogou o decreto 41? Não, porque o decreto 41 ele é uma lei especial, prevalece sobre a geral, que é o Código Civil. Esse é o entendimento da maioria, tá? Então, pode casar terceiro grau? Podem, desde que faça o exame pré-nupcial para verificar se o sangue é compatível. Caso houver prole, não vai nascer com uma formação atestado por 2 médicos, tá? Então, eu não posso afirmar que não podem casar terceiro grau, como está no Código Civil, no artigo 1521, inciso 3, se não me engano, tá? Inciso 4, desculpa, inciso 4. Está dizendo que não pode. Cuidado, decreto-lei 3.200/41 fala que pode desde que faça exame pré-nupcial. Veja como está no exame, tá? Quem mais que não podem casar? Os casados. Os casados não podem casar. Se casaram, o casado casar de novo, é nulo o segundo casamento. Tem gente que faz isso? Tem, tá? Porque ainda não tem interligação, né, nos cartórios todos, né? Querem fazer pelo CPF agora, né? Porque tem que declarar o CPF agora, certidão de nascimento, óbito, casamento, tudo, né? Querem fazer, mas ainda não é possível, é muito grande o país, né? Mas acontece de a pessoa casar de novo e não divorciando, né? Esse segundo casamento é nulo, não tem validade. E ainda dá pena de bigamia, hein? Né? Pena de bigamia. Falando em bigamia, qual que é a pena da bigamia? É fácil, ter 2 sogras. Bom, não sei a pena mesmo, ainda tem crime de bigamia, mas eu não sei porque eu não sou criminalista. Aí pergunto pro professor de penal. Mas é nulo o casamento, tá? Não tem validade. Outro impedimento que ficou é o do crime. Tentativa de homicídio e homicídio contra o consorte, jamais esse sobrevivo poderá casar com o criminoso. Ou seja, a mulher matou o marido e agora o criminoso matou o marido, desculpa, o criminoso matou o marido. E a viúva agora vai casar com esse criminoso. O casamento é nulo, não pode, tá? Não pode, porque se ele foi condenado pela julgada que matou o marido, jamais a esposa, né, viúva, vai poder casar com esse criminoso, tá? Impedimento matrimonial. E o caso de anulação? Os casos de anulação, artigo 1557 é o mais importante, do erro essencial sobre a pessoa. Casos de erro essencial sobre a pessoa, né? Por exemplo, sobre a honra e boa fama, você não sabia sobre a honra e boa fama dele ou dela, né? Pode anular? Pode, porque você não sabia, tá? Não sabia. Honra e boa fama, veja bem, tá? Não é questão da troca de sexo, hein? Porque às vezes o homem hoje é uma mulher, ou a mulher é homem hoje, né? E alterou a certidão de nascimento, que hoje é possível, tá? E foi enganado. Isso pode ser erro essencial? Sim, mas não é questão da honra e boa fama. É um erro essencial sobre a pessoa, mas não é questão de honra e boa fama, hein? Tá? Honra e boa fama é outra situação, né? Outra situação. Aqui foi por dentro da legislação que houve alteração do sexo. Mas houve um erro essencial? Houve, porque a pessoa não falou nada para você. Né? E você casou com uma mulher pensando que era mulher e não era homem, né? Então, pode ocorrer? Pode, e cabe anulação sim, desde que você não sabia, tá? Porque houve um engano, não é porque alterou o sexo, é porque houve um engano, erro essencial sobre a pessoa, tá?
Honra e boa fama também? Sim, mas não é a mesma coisa que eu falei agora. Honra e boa fama é outra situação. Tá? Às vezes, por exemplo, o homem casa-se com uma mulher e não sabia que ela trabalhava em local não muito moral, né? Não moral, não, imoral, né? Imoral. Trabalhava em casas de prostituição, por exemplo, tá? Portanto, este homem poderia anular, se ele não sabia, poderia anular se ele não sabia, porque é honra e boa fama isso aí, tá? Ah, é um criminoso. Não, criminoso tem também específico no artigo 1557, tá? Quando se trata de crime. Se você casou com um criminoso, com uma criminosa e não sabia, pode anular o casamento? Pode também, desde que esse crime seja vexatório, tá? Vexatório. Pode anular também. Erro essencial sua pessoa. E a anulação é diferente do nulo, né? O nulo aqui em cima, que é um impedimento, o efeito é nulidade. Se você casar nos casos de impedimentos matrimoniais, o ato é nulo, o casamento é nulo. Efeito ex tunc, retroage tudo, não tem validade. Já no anulável, efeito ex nunc, a partir daqui, do pedido que não tem validade. Lembra? Do tunc, testa para trás, tudo não teve nenhuma validade. Nunc, aqui é nunc, nuca para frente, daqui para frente que não tem validade. Ou seja, teve validade lá atrás. Por exemplo, você casou há 2 anos e você pediu anulação agora. Tá? Portanto, 2 anos para trás teve validade no casamento. Tá? Existe um prazo no erro essencial? Sim, o prazo é de 3 anos hoje para anular o casamento. A partir de quando? A partir do casamento. Não é a partir do conhecimento que muita gente fala. A partir do conhecimento. Depois de 10 anos, ficou sabendo e pede anulação? Não, é a partir do casamento. Casou, tem 3 anos para anular. Tá? Se não descobriu em 3 anos, não é mais anulação, é divórcio, separação, mas não é anulação. Tá? 1560 do Código Civil. 1560, 3 anos para anular, hein? Causas suspensivas, artigo 1523 do Código Civil, estamos terminando. Causas suspensivas, 1523, está escrito o seguinte: não devem casar. Veja que no artigo 1521 que fala que o casamento é nulo, não podem casar. Se casar, o casamento é nulo. Aqui é não devem. Ou seja, pode, mas não deveriam. Pode, mas não deveriam. Mas podem, olha só que coisa, mas é verdade. Bom, os casos das causas suspensivas, né? Viúva ou viúva que tiver filhos do primeiro casamento e bens do primeiro casamento tem que apresentar um formal de partilha. Esta viúva pode casar se não apresentar um formal de partilha? Pode, mas vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Ela é viúva, pode casar, mas se não apresentar um formal de partilha do marido falecido, vai casar na separação obrigatória de bens, tá? Viúva, nos seus 10 primeiros meses de viuvez, pode casar? Pode, porque é viúva. Mas se casar nos seus 10 primeiros meses de viuvez, vai casar sob o regime da separação obrigatória de bens, porque pode ser que ela esteja grávida. Tá? Tem exceção? Tem. Se ela apresentar um laudo médico que não está grávida, aí não tem problema, pode casar em qualquer regime. Mas a regra é que vai casar na separação obrigatória. Divorciado e divorciada que não fizer prévia partilha, pode casar? Pode, porque hoje o divórcio poderá ser feito sem prévia partilha. Mas vão casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Tudo isso para não fazer confusão patrimonial. Então veja aqui, ó, nas causas suspensivas o casamento não é nulo nem anulável, o casamento é válido. No entanto, vão casar sob o regime da separação obrigatória de bens, certo? Por último agora, sucessão, que cai bastante. Assim, a gente acaba escolhendo, viu? Porque no direito das sucessões uma questão sempre cai, ou ele cai ordem de vocação ou ele cai testamento, um dos dois, tá? Um dos dois. Mas normalmente tem caído ordem de vocação, normalmente. Mas dê uma olhadinha no testamento também, que não dá tempo aqui porque é uma super revisão, tá? Mas no curso completo a gente fala todos, hein? Todos. Então lembre da palavra da CIS, eu coloco para gravar ordem de vocação hereditária. Artigo 1829 do Código Civil. Faleceu o autor da herança ab intestato, vai para a ordem de vocação hereditária, tá? Morreu o autor da herança, vai para quem? Para o D de descendentes. Não tem D de descendentes, para o A de ascendentes. Não tem A de ascendentes, para o cônjuge ou convivente sobrevivente hoje, hein? O artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional em 2018, 17, mas estamos em julgado só em 2018, tá? Hoje o convivente se equipara ao cônjuge aqui na ordem de vocação hereditária. Não tem cônjuge. Aí vai para quem? Para o idirmãos, que eu falei da CIS, ó. Idirmãos, que é o segundo grau colateral, começa aqui a sucessão dos colaterais. Não tem irmãos, vai para os sobrinhos, terceiro grau colateral. Esta é uma boa dica da CIS. Por quê?
nós temos dois parentes em terceiro grau colateral, tios e sobrinhos, só que os sobrinhos preferem os tios, está lá no artigo 1843 do Código Civil. Os sobrinhos preferem os tios, 1843 do Código Civil, portanto, Assis. Vai para quem primeiro? Sobrinhos. Não tem sobrinhos, aí sim vai para os tios. Tá? Não tem tios, que é terceiro grau colateral também. Primos, quarto grau colateral, tio, avô e sobrinho neto. Veja que primos, tio, avô e sobrinho neto estão em quarto grau na linha colateral e estes não têm ordem de preferência, vão receber em partes iguais por cabeça se tiver todos esses três, se tiver todos eles, primos, tio, avô e sobrinho neto, vão disputar por cabeça, tá? Não tem ordem de preferência aqui, só a preferência é no terceiro grau. E não tem ninguém, aí é herança jacente, deixou bens, herança jacente. Rapidamente aqui, ó, existe uma, que não dá tempo, porque é muito complicado, tá? Que o descendente hoje, dependendo do regime de bens, o cônjuge concorre com os descendentes de cujos. O cônjuge ou companheiro, ele concorre com os descendentes de cujos. Quando que o cônjuge ou companheiro concorre com os descendentes de cujos? Nos bens particulares. Por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, nos bens adquiridos na constância da união, é meio a meio, portanto é bens comuns, são bens comuns. Portanto, o cônjuge ou companheiro tem direito à concorrência com os descendentes? Não, o cônjuge ou companheiro já tem direito a 50% de meação. O restante vai para os descendentes. Agora, os bens particulares, considerados particulares na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes do casamento pelo decújus. Tá? Então, homem morreu, a mulher ficou viva e esse decújus deixou filhos. Esta companheira ou cônjuge concorre com os filhos do decújus? Concorre nos bens particulares adquiridos antes. Concorre. Ela não tem meação, mas ela concorre. Em que partes? A regra é que em partes iguais. Se você pegar o artigo 1832 do Código Civil, em partes iguais, não podendo, é a segunda parte, não podendo receber menos que um quarto. Portanto, se concorrer com seus próprios filhos, que seria filhos também desse sobrevivo, dessa viúva, e tiver mais de 4 filhos, né? Porque daí ela teria um quinto é 20%. E ela tem no mínimo uma quarta parte ou 25%. Então ela recebe no mínimo uma quarta parte ou 25%, o restante divide por 4, tá? Então ela não recebe menos que 25% se concorrer com seus próprios filhos. Agora, se só for filho do decújus, não dela, partes iguais é por cabeça sempre, sempre. Então há concorrência sim, quando ocorrer de ter somente o decújus bens particulares. Nos bens comuns ela não tem concorrência, é só meação. Nos bens particulares concorre, tá? Independente aí dos regimes, vamos dizer assim, né? Porque, independente não, né? Na comunhão parcial nos bens particulares concorre, na separação total também concorre, porque são somente bens particulares, na participação final das quais também concorre, tá? Agora, na separação obrigatória não concorre, separação obrigatória. Comunhão universal não concorre, está no artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, e comunhão parcial de bens, e o decújus deixou bens comuns. Nos bens comuns não concorre também, só nos particulares, certo? Essa é a da CIS, ordem de vocação hereditária. Bom, pessoal, passei bastante, hein? Fiquei aqui 1 hora com vocês, mas foi de grande valia, vai valer muito a pena para vocês, tenho certeza, e boa sorte no exame da OAB, é o que eu desejo para todos vocês. Um abraço, valeu!